Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso O Choro, História e Evolução. Eu sou Caetano Brasil, clarinetista, chorão inveterado e seu guia por mais de 150 anos de música popular brasileira. Nessa segunda videoaula, a gente vai falar um pouco do choro e seu reinado, como o choro atinge o ápice de popularidade no século XX e quem são seus principais agentes de transformação estética. O pesquisador Ari Vasconcelos, que foi citado na primeira videoaula desse mini curso, uma vez disse o seguinte: se você tem 15 volumes para falar da música popular brasileira, é muito pouco. Mas se você tem espaço para apenas uma palavra, não hesite. Corra e diga logo, Pixinguinha. Pixinguinha com certeza representa um divisor de águas na música brasileira, entre o que vinha se fazendo na segunda metade do século XIX e o que passou a se fazer com ele no século XX. O Pixinguinha está em contato com o choro desde muito cedo, né? A casa dele era frequentada por vários músicos conhecidos da época, porque o pai dele também tocava. Aos 4 anos ele começa a fazer aulas de cavaquinho com Mário Álvares da Conceição, que é também um chorão bastante conhecido dessa geração aí de músicos da segunda metade do século XIX, e faz aulas também com o Irineu de Almeida, que era conhecido na época como Irineu Batina, né? Que tocava o Ficleide. No início da sua adolescência, ele já começa a despontar como um exímio flautista, um músico criativo, improvisador, e participa já das primeiras gravações de música feitas no Brasil. A Casa Edson, que é oficialmente a primeira gravadora brasileira, ela começa sua atividade nos anos de 1900 e com certeza tem um papel fundamental na divulgação dessa música genuinamente brasileira que estava acontecendo, o choro. No início da sua vida adulta, o Pixinguinha forma um grupo que se chama Os Oito Batutas, que era um grupo de música brasileira, mas não nos moldes do conjunto de pau e corda ou do regional. Era uma formação que se parecia um pouco mais com uma banda Dixieland, como o early jazz de Nova Orleans. Esse grupo faz bastante sucesso, viaja, faz turnê na Europa, e esse tipo de informação, esse tipo de oportunidade impacta grandemente a música do Pixinguinha. A gente vê que as composições dele, que estão antes disso, estão muito relacionadas esteticamente a esse choro da segunda metade do século XIX. Enquanto o que ele faz depois, que inclusive é criticado pelo vanguardismo e questionado se realmente aquilo é choro, tem uma estética diferente e que consagrou a genialidade do Pixinguinha. A vida do Pixinguinha é uma vida cheia de causos e histórias. Com certeza uma das figuras mais icônicas da cultura popular brasileira. E como nem tudo são flores, numa fase da vida adulta dele, ele ficou mal de saúde, levava uma vida muito boêmia, precisou parar de tocar flauta. E quando ele estava caindo no esquecimento, ele conheceu o Benedito Lacerda. O Benedito Lacerda era um músico muito bem sucedido da época, exímio flautista, e que fez uma proposta para o Pixinguinha de reerguer a carreira dele, com direito a ganhar parcerias em algumas de suas músicas. Essa é a história que se conta. Foi então que surgiu uma série de gravações em que o Benedito tocava flauta e o Pixinguinha passou a tocar sax tenor, dando um grau de maestria para o contraponto no choro. O contraponto, ele nada mais é do que uma segunda melodia que complementa a melodia principal da música. Diferente do contracanto, não são apenas frases musicais soltas. Aquela melodia, por si só, tem sentido, início e meio e fim. É como se fossem dois choros tocados simultaneamente. E o Pixinguinha foi uma figura muito importante no desenvolvimento da arte do contraponto no choro e deixou um legado maravilhoso em várias gravações ao lado do Benedito. Em contraponto, um outro agente muito importante para o
desenvolvimento dessa linguagem no choro é o Dino 7 cordas. Ele começou a pensar para esse instrumento um jeito de tocar fraseados, que ficaram conhecidos como baixarias, junto com os acordes, respondendo à melodia principal, assim como o Pixinguinha fazia no sax tenor. O violão de 7 cordas, ele tinha recém-chegado no Brasil. Conta-se uma história de que um violonista comprou de um cigano russo um primeiro instrumento, mas tocava-se como um violão de 6 cordas, fazendo apenas os acordes e tendo essa corda extra, a 7ª corda, como um baixo no grave. E o Dino, observando tudo que o Pixinguinha estava fazendo no sax tenor, começou a trazer isso para o violão de 7 cordas, somar baixarias e acordes, e criou uma nova perspectiva para esse instrumento que influencia muitos músicos até hoje. O Dino, ele fez parte de importantes regionais, que é considerada a formação definitiva do choro. Um regional tem um violão de 6 cordas, um violão de 7 cordas, pandeiro, que foi introduzido posteriormente ao choro, nessa segunda metade do século XIX, a gente não via a presença de instrumentos de percussão nesse movimento. E o Pixinguinha, inclusive, é considerado um dos introdutores dele, por estar também intimamente ligado à origem do samba, que é um filho direto do choro. O regional também tem cavaquinho e instrumentos solistas, que ora eram flautas, ora eram bandolins. O Dino fez parte do regional do canhoto, que fez uma série de gravações, não só de música instrumental, mas também acompanhando cantores, em rádios, e fez parte também do Época de Ouro, que foi um conjunto fundado pelo Jacó do Bandolim. O Jacó do Bandolim é também uma outra figura essencial ao desenvolvimento do choro no século XX. E é importante a gente entender que ali no Rio de Janeiro estava todo mundo conectado. O Jacó conhecia o Pixinguinha, de quem ele era um admirador assumido. Estava todo mundo em contato. O Dino tocando com o Pixinguinha. E o choro cada vez mais se transformando e absorvendo essas informações novas que chegavam. O Jacó do Bandolim, ele tem uma importância muito grande como pesquisador, porque ele criou acervos de partitura, fez curadorias de música, gravou muitos compositores que poucas pessoas conheciam e teve uma produção extremamente expressiva de obras. Um traço que eu acho muito característico da obra do Jacó do Bandolim é a presença de elementos rítmicos do samba, principalmente nas divisões melódicas, como eu citei na videoaula 1, as síncopes, os adiantamentos que dão um swing todo próprio para a música, eu acho que estão muito presentes na obra do Jacó do Bandolim. E isso é essencial para a fusão do samba com o choro e a criação de um novo subgênero, que é o samba-choro. Alguns exemplos dentro da própria obra do Jacó do Bandolim são, por exemplo, Receita de Samba e o Noites Cariocas, que é uma composição bastante famosa. compositor muitíssimo importante para a divulgação e popularização do choro é o Valdir Azevedo.
O Valdir Azevedo, ele era músico cavaquinista, tocava cavaquinho, e ele tirou o cavaquinho da posição de instrumento que acompanhava, como acontece normalmente nos regionais, para instrumento que sola, que toca melodias. E as composições dele começaram a fazer muito sucesso, né? E são muito conhecidas e tocadas até hoje. A gente pode falar, por exemplo, do Brasileirinho, né? Que é uma obra super conhecida dele. As composições ficaram tão populares que ele começou a vender muitos discos e fazer turnês por países da América do Sul e da Europa. Conta-se uma história que uma vez ele estava em viagem e passou por uma loja de souvenirs e pegou uma caixinha de música. Quando ele abriu, essa caixinha de música tocava Delicado, que é um baião da autoria do Valdir Azevedo, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Azevedo, que era um músico do choro, gravou um baião que é de origem nordestina, não é difícil imaginar que a essa altura do campeonato o choro já tenha se espalhado por várias partes do território brasileiro e começado a assumir seus sotaques. O choro, ele está em constante processo de transformação e em constante processo de abarcar cada vez mais subgêneros, sem perder a sua essência. Eu acho que dos pilares do choro, que faz uma música ser choro, para além da levada, né, da forma de tocar o ritmo do choro, é a sua forma. Como a gente já falou da forma rondó, mas também no aspecto da quadratura. Quadratura é como uma música se constrói internamente. Quantos compassos ela tem e como eles se dispõem dentro de cada parte. Em geral, um choro tem 16 compassos em cada parte, ou 32, que seria um desdobramento, né? 32 sendo o dobro de 16. Nesses 16 compassos, a gente costuma ter um discurso bastante comum. Os primeiros 4 apresentam a ideia principal de uma parte. Os próximos 4 apresentam um contraste, é uma nova ideia musical que, por vezes, passa rapidamente por uma nova tonalidade e termina de uma forma que a primeira ideia possa ser reapresentada no terceiro grupo de 4 compassos. O quarto grupo de 4 compassos é a frase final que resolve aquela música.
gente liga outros subgêneros ao choro, como o baião, o maxixe, o frevo, todos eles seguem essa estrutura que é um discurso proposto originalmente lá na polca europeia. Então, existe uma linha que costura isso tudo. E pensando aí nesses músicos de outras regiões do Brasil, eu quero falar especialmente de músicos do Nordeste, como o Canhoto da Paraíba, que era violonista, e o Rossini Ferreira, músico pernambucano, que tocava bandolim e que ficou conhecido por organizar uma expedição ao Rio de Janeiro de jipe, em que veio o Canhoto, o Rossini, a Dona Cessa, que era uma violonista na época, para conhecer o Jacó do Bandolim no Rio de Janeiro. O Rossini Ferreira também ficou conhecido por ganhar em 1977 o primeiro Festival Nacional de Choro com a música Ansiedade. Nesse período de efervescência do choro, existe um sem fim de nomes que trabalharam para que o choro fosse tudo que ele é hoje. Eu estou falando do Abel Ferreira, do Meira, do Luiz Americano, da Tia Amélia, do Esmeraldino Salles, do Orlando Silveira, do Carlos Poiares, enfim, muitos nomes que não dá para citar todos aqui, que estavam em constante operação nessa que tinha se tornado já uma linguagem musical. Um nome desses que talvez seja um pouco mais popular e de conhecimento geral seja o Altamiro Carrilho. O Altamiro Carrilho ele foi flautista, exímio instrumentista e criador de uma linguagem da flauta brasileira, né, uma forma de tocar flauta, e que foi considerado sucessor do Benedito Lacerda, que tocou lá com o Pixinguinha. Inclusive, o Altamiro substituiu o Benedito Lacerda no Regional do Canhoto. O Altamiro gravou muitos clássicos na sua discografia e foi muito importante para divulgar essa música mundo afora, assim como o Valdir. Mas também mostrou a sua verve de compositor, que tem muita identidade, um jeito todo próprio de fazer choro.
essencial de Linha do Tempo, que começa há mais de 150 anos e perdura até hoje, e acompanha e dá origem ao surgimento de novos estilos musicais, como é considerado o pai do samba e o avô da bossa nova, se estrutura nesse momento para além de uma levada, né, que é um padrão rítmico que se faz para acompanhar uma música, um gênero ou estilo musical, passa para além disso a ser uma linguagem, uma forma de ver e viver a música, que abraça vários subgêneros, vários sotaques, sem perder a sua essência. Por volta dos anos 50, o contato com a música estrangeira aumentou muito no Brasil, tanto a música de concerto, música clássica, quanto ao jazz, por exemplo. E isso, com certeza, impactou a produção musical dos chorões daquela época. Eu acho que existem dois agentes principais nesse processo de transformação do choro pós-anos 50 e que moldaram a estética do que a gente entende hoje como choro contemporâneo. Eu estou falando do gaúcho Radamés Nhátali e do paulista Garoto. Mas sobre eles a gente vai falar na próxima videoaula. Fique então com o Choro Vou Pra Casa, de autoria da lenda da música universal Pixinguinha. A gente volta a se encontrar neste canal para a última videoaula desse mini curso. Um beijo grande e viva o choro! Música